Conexão Ciência. Você já parou para pensar como a ciência está presente nas nossas vidas? No espelho do banheiro embaçado existe física térmica. No pão quentinho do café da manhã acontecem processos bioquímicos. E a tela do seu celular só funciona por causa da eletricidade. A ciência está em tudo, mas nem sempre a gente consegue enxergar com clareza. No dia 8 de julho, celebramos o Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador Científico, data que homenageia a criação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, fundada em 1948. Mas para nós, essa data é ainda mais especial, pois estamos comemorando 5 anos do Conexão Ciência. No primeiro episódio do Conexão Dia da Ciência, convidamos a nossa coordenadora geral e editora-chefe, professora Débora de Mello Santana, para contar um pouco mais da história do C2. Professora, o C2 nasceu em 2021, no Dia Nacional da Ciência. Como foi dar início a esse projeto? A primeira edição do Conexão Ciência, C2, foi publicada em julho de 2021, fazendo 5 anos agora. Mas o projeto não inicia com a publicação da primeira sequência de matérias. Na verdade, ele começa antes, com toda uma programação, com o desenvolvimento do modelo, do desenho, de como seria isso, de como seria essa publicação. Então, o projeto começa alguns meses antes e o sonho começa muito tempo antes. Já no ano de 2019, na verdade, nós já tínhamos conversado, a Ana Paula, o professor Tiago, sobre um formato que fosse interessante para a comunicação pública da ciência, que era alguma coisa que eu tinha muita vontade de fazer, de experimentar. Tinha vontade desse texto multimediático, mas principalmente desse texto escrito numa linguagem acessível, por entender a importância que isso tem como, inclusive, repertório para a internet de material de qualidade, de material importante, mas com linguagem acessível e de engajamento à população como um todo. Então, quando nós começamos a trabalhar com o projeto, nós já fizemos, em pouco tempo, o planejamento dele ser lançado no Dia da Ciência. Essa foi uma proposta da Ana Paula. Nós estávamos meses antes e ela tinha a experiência, e com a experiência a preocupação de já ter o formato bem desenvolvido e algumas pautas já prontas, alguns assuntos já prontos, para que a gente pudesse começar com segurança esse lançamento do Conexão Ciência. Mas lá anteriormente, em 2019, a gente viveu a discussão dos formatos. Então, lá em 2019, nós discutimos se seria uma revista impressa, se seria um jornal, se seria online. Estudamos prós e contras, pensamos um pouco nessa linguagem, na questão da ilustração. Em 2020, com a pandemia, as prioridades mudaram, a emergência passou a ser outra. E a gente começou a atender a emergência sanitária, lidar com outras coisas ali que a gente tinha necessidade de trabalhar, inclusive com outras ações de divulgação científica específicas para a pandemia. Ainda na pandemia, foi também o amadurecimento da discussão com a SET, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, porque nós precisávamos de fomento, de financiamento.
Então, nós precisávamos ter, em 2020, essa negociação para que esse recurso fosse disponibilizado e a gente pudesse começar. Então, nós trabalhamos com o projeto em 2020. Em 2021, ele foi contratado e a partir de fevereiro, março de 2021, nós selecionamos os primeiros bolsistas e começamos a definir detalhadamente esse modelo, a linguagem, o formato, a frequência, né? E tudo isso foi sendo ajustado progressivamente ali com os primeiros bolsistas, com os professores, com a jornalista Ana, comigo. Foi um trabalho de desenvolvimento, mas muito prazeroso e que nos deixou muito ansiosos pelo lançamento dos primeiros textos multimediáticos e foi tudo muito interessante, muito legal. No começo, o projeto publicava somente pesquisas da UEM, mas logo se expandiu para todas as universidades públicas do Paraná. Como foi lidar com esse crescimento e qual a importância do contato com diversas universidades do nosso estado? No início do projeto, no primeiro ano, a gente publicava só pesquisas da UEM. Por quê? Porque imagine que a gente estava buscando informações, entrevista, ações para um projeto que não existia, né? Que ainda estava no campo das ideias. Então, tudo que a gente fazia era baseado numa confiança de que aquilo ia sair. Então, convencer pesquisadores a se engajarem, a dar entrevista, a obter fotos, detalhes sobre sua pesquisa, tudo isso sem ter um veículo existente para que ele pudesse ter esse parâmetro de qualidade, por exemplo. Então, nós precisávamos começar com pessoas que confiassem em nós, que já conhecessem nosso trabalho, mesmo que não fosse pessoas de um círculo íntimo de relacionamentos, mas que soubesse da nossa seriedade, né, da experiência da Ana, do meu trabalho junto ao Mood, enfim, para fortalecer essa possibilidade de aceitar esse convite. Então, no começo, nós iniciamos pela UEM com esse propósito, o propósito de ter ali o start realmente do projeto como um todo. Foi muito legal começar pelo projeto da UEM. No começo, a gente tinha entrevistas longas, ainda não são curtas, né? Mas mais longas, visita a laboratório, a equipe das artes, né? Ia junto, e às vezes a equipe toda para poder ouvir o pesquisador. Então, estava na fase realmente de design do modelo a ser trabalhado no Conexão Ciência, no C2. E isso envolveu muitas etapas presenciais, o que foi tudo um grande desafio, né? A gente precisa lembrar que 2021 a gente ainda estava na pandemia. A gente teve uma segunda onda de complicações, né? E estávamos, portanto, ali num período de cuidados sanitários extremos, o que também nos dificultava qualquer possibilidade de viagem ou de deslocamento. Com as primeiras edições publicadas e com o sucesso dessas primeiras edições, nós então começamos a sonhar com a expansão do Conexão para o estado todo, né? A gente planejou em etapas, primeiramente
envolvendo as universidades estaduais e, num segundo momento, envolvendo as universidades federais também. As principais ICTs, né, instituições de ciência e tecnologia, e as maiores universidades envolvidas com pesquisa, né? Então, a gente sonhou com essa ampliação, mas para nós, à distância, era muito difícil pautar e, inclusive, entrevistar, conhecer esses pesquisadores das outras IES. Então, nós precisávamos expandir a equipe, tendo ali grupos que pudessem participar da escolha do assunto, né, da pauta, participar das entrevistas e, inclusive, da escrita, da checagem, enfim, do que fosse necessário ali para a produção dos textos multimediáticos, dos áudios, dos vídeos e assim por diante. Então, novamente, nós recorremos a SET, passamos então a ter um projeto financiado pela Fundação Araucária e com isso nós expandimos com bolsistas em todas as IES, o que foi muito interessante, muito gratificante, porque nós começamos a conhecer meandros das outras universidades estaduais que a gente não conhecia e conhecer o trabalho de excelência desenvolvido em cada uma delas, né? Parte do trabalho de excelência desenvolvido em cada uma delas. Até hoje nós atuamos com todas as universidades estaduais, agora federais e CTs como um todo, e é sempre um delicioso prazer a gente conseguir contemplar essa diversidade regional, diversidade de instituições nesse projeto. Então, certamente, a equipe maior, a diversidade maior de textos, sair daquele círculo conhecido que a gente tinha dentro da própria UEM mesmo, né, foram desafios grandes para a equipe toda, para lidar ali também com os ajustes necessários, mas foi muito, muito interessante. Nós fomos aprendendo a lidar com as equipes, né? A equipe toda, os bolsistas, podemos dizer que praticamente a maioria deles eram bolsistas recém-formados, ainda carecendo de experiência, né? De autonomia, e que aos poucos iam desenvolvendo essa experiência, essa autonomia. Então foi uma etapa também muito interessante. Trabalhamos com bolsistas e voluntários também, tanto da área de comunicação quanto de outras áreas, algumas complementares, outras muito diferentes, o que foi curioso, né? Um desafio à parte, que foi trabalhar a comunicação pública da ciência com profissionais que não eram da comunicação, mas que estavam ali muito disponíveis e interessados em compor o grupo, em compor o C2 Conexão Ciência. E assim foi então que a gente expandiu para textos que cobrissem todas as regiões geográficas do Paraná e todas as instituições públicas do Paraná, como a gente faz até hoje. Qual a importância de levar o conhecimento científico para toda a população? Levar o conhecimento científico para toda a população é um ponto central da popularização da ciência, da divulgação científica. É claro que nós não queremos dizer com isso que o conhecimento está apenas na universidade. Na verdade, temos plena consciência e conseguimos compreender que o conhecimento está na sociedade como um todo, nas comunidades tradicionais, nos povos originários, um conhecimento, um saber, né, muitas vezes ancestral
e que tem toda a sua relevância. Mas pensando na ciência e na forma de produzir ciência, esse conhecimento científico tem contribuído para mudar o mundo, para mudar a sobrevivência humana, a produção de alimentos, né, a organização da sociedade, as construções, a mobilidade, muita coisa. E esse conhecimento é produzido dentro das instituições de ciência e tecnologia. E muitas vezes, e por muito tempo, ficou restrito a esses ambientes, apenas marcado pela comunicação entre pares. O que quer dizer isso? Entre pessoas da mesma área, em revistas especializadas, em eventos, em relatórios. Então se produzia o conhecimento e esse conhecimento era repassado, era transitado pelos ambientes onde estavam os outros pesquisadores de uma mesma área. Não que isso não seja importante, isso é muito importante. E a ciência avança a passos largos graças a isso, graças a essa troca entre pares, né, que possam alavancar o desenvolvimento científico. Isso é essencial. Mas isso não é suficiente, porque a população não especialista na área fica de fora. E essa população tem direito de conhecer, tem direito ao conhecimento científico, tem direito ao conhecimento do que se faz com seus impostos, porque ciência e tecnologia é feita essencialmente com recurso público, principalmente a ciência nas instituições de ciência e tecnologia. Então, essa população tem o direito de saber onde está sendo aplicado esse recurso e de ter opinião sobre isso. Assim, um veículo de comunicação pública da ciência é um veículo que reduz essa distância entre o que acontece dentro da universidade e o que acontece fora da universidade. Possibilita essas trocas, né? Principalmente possibilita essa compreensão. Isso dá autonomia para o cidadão, para que ele tenha uma visão crítica, para que ele esteja atualizado, para que ele tenha opções de qualidade, de leitura, de compreensão, né, da informação. Trabalhar com um veículo, né, que leva o conhecimento científico para toda a população é a realização de um sonho realmente, um sonho meu, da Ana Paula, que trabalhamos com divulgação científica há muitas décadas e que não tínhamos tido a oportunidade até então de ter um veículo dessa robustez com essa finalidade, de trabalhar com um veículo desta robustez para essa finalidade. Então isso é muito realmente gratificante. Nós somos muito felizes em trabalhar com o Conexão Ciência, porque nós entendemos que estamos aproximando a academia da sociedade e deixando um repositório de textos de qualidade sobre ciência e tecnologia que possam ser ali encontrados numa busca escolar, seja numa busca de curiosidade, né? Isso tudo vai encontrar pelas redes da internet esses textos que estão disponibilizados lá. Então, é realmente muito interessante, muito legal ter esse material disponível para a comunidade como um todo. Nesses 5 anos, qual foi a maior conquista do Conexão Ciência? E quais são suas expectativas para o futuro? Eu acho que nos 5 anos, a nossa principal conquista foi a continuidade. Isso não tem, né, preço, tem um valor inestimável, porque, infelizmente,
o investimento em popularização da ciência não foi, ao longo das décadas passadas, uma prioridade. Então, muitas iniciativas de divulgação e de comunicação pública da ciência tiveram duração curta. É um momento muito relevante que nós estamos vivendo, é um momento, né, de uma conquista muito grande, que é a continuidade. E para ter continuidade, a gente depende de ter continuidade de recursos financeiros. Nós dependemos de ter, né, os bolsistas, equipamentos, espaço físico. Então, tudo isso é parte de uma conquista muito grande. Estar 5 anos no ar, ter centenas de matérias publicadas, centenas de episódios de podcasts publicados, centenas de vídeos publicados, é realmente um legado muito especial, né, que a gente vive aí nesse momento. Também a nossa integração com o MUD, com o Museu Dinâmico Interdisciplinar da UEM, foi uma conquista muito grande. Nós não começamos no MUD, mas nós migramos para o MUD ao longo desse caminho e fomos muito bem recebidos com infraestrutura, com apoio, com espaço físico. Isso também nos deu uma segurança para que a gente pudesse trabalhar com tranquilidade, trabalhar com qualidade, né? Ter ali os nossos espaços de permanência, de reuniões, de alocação de equipamentos. Então, isso também foi uma grande conquista. Para o futuro, a minha principal perspectiva, ou expectativa, né? Mais do que perspectiva, é a continuidade. Pensa que interessante, que maravilha será quando Conexão tiver, 10 anos, 8 anos, né? Nós vamos bater recordes aí de existência como veículo de comunicação pública da ciência. Então, eu tenho certeza que é algo que a gente vai batalhar muito. Esperamos ter esse apoio de fomento, ainda esse apoio, né, do próprio MUD, para que a gente possa continuar no ar com qualidade, com diversidade e trazendo a ciência paranaense para todas as pessoas. O nosso estado vira uma referência, né? É uma referência nessa área da popularização da ciência, e o Conexão Ciência faz parte disso. Então, viva a Conexão Ciência, viva esses 5 anos de existência. Débora, obrigado por compartilhar sua experiência e vivências com o C2. É incrível ver como uma ideia nasceu, se desenvolveu e hoje conecta diversas pessoas com a ciência. No próximo episódio, vamos entender a importância do jornalismo na divulgação científica, seus desafios e suas histórias. Fique com a gente! Conexão Ciência.